Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Vanzelli, seja bem-vindo. Amor. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Vanzelli, seja Eu não bem-vindo. ri. Mas eu vi você Eu não rindo. ri. Ai, eu ouvi o sorriso, vou ficar a cara fechada no negócio. Amor, a gente não vai conseguir gravar, Eu não para. aguentei, foi espasmo. Você faz isso. 2 horas depois. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Vanzelli, seja bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje já merece um like, porque foi muito difícil trazer meu marido pra gravar, porque ele detesta aparecer. Vocês podem perceber lá pelo Instagram que só aparecem aí as crianças. Então já merece aquele like. E quem não é inscrito já se inscreve também. E o vídeo de hoje nós vamos falar, como está chegando agora o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Nós vamos falar como que nós se conhecemos, né, amor? Até porque nós nos conhecemos no Dia dos Namorados, né? Bom, algumas pessoas já sabem, porque lá no Instagram eu já contei que eu tenho uma amiga que é prima do meu marido, a Jéssica, que é minha amiga desde quando eu tinha 7 anos, né? Então, desde muitos anos aí, né? Não vou falar, senão falar a minha idade. E na época da adolescência, ela começou a me falar de um primo dela, que ela sempre falou que queria. Ela sempre falou que queria que eu ficasse na família dela. Ela sempre falou que queria que a gente ficasse mais juntos. Sempre falava de um primo dela, um tal primo dela. Me mostrou até algumas fotos. E eu falava assim pra ela, ah, ele é bonitinho. Mas nunca dava certo da gente se encontrar. Ela tentou uma vez cinema com os primos, não deu. E resumindo, né? E a minha parte da história, né? Porque tem sempre dois lados da história. Eu só lembro dele quando ela falava pra mim as coisas, mostrava fotos pelo Orkut, que na época era Orkut, Mas as tá fotos. velho. Muito velho. A gente já tá entregando a nossa idade, né? Eu lembro só do dia que eu vi você, acho que no aniversário dela, né? Teve um aniversário dela surpresa que eu e mais uns amigos organizamos pra fazer pra ela. E esse primo apareceu lá. Então eu lembro dele desse dia, mas a gente nem conversou nesse dia, né? Não. Eu só vi ele de longe e eu tava passando por um problema, por uma crise de um antigo relacionamento meu. E então eu só vi ele, mas nem dei bola, porque eu tava muito ruim no dia. Tava só tentando comemorar o aniversário da Jéssica. E eu lembro só dessa parte. É, mas na verdade a intenção mesmo era a Jéssica me apresentar Outra amiga, uma né? outra amiga dela. É, porque Como eu tava... ela era comprometida. Então a Jéssica falou assim, ah, então vou te apresentar uma amiga minha. Mas era outra amiga, né? Aí conta a parte dele, né? Porque a minha parte é essa. Não, aí que não deu certo. Tu não vai contar a parte que você contou pra mim? Antes de eu entrar na festa, a gente tinha uma turma lá fora. E essa aqui saiu. Em câmera lenta, desfilando assim. Um sorrisão lá no orelha, aqui, ó. Que jeito o sorriso dela. Aqui. Aí já encantou o homem aqui, né? E isso foi o que ele me disse, né? Foi aí que eu perguntei até pra uns meninos que tava lá se era solteiro, essas coisas de sempre, né? De quem tá interessado, né? Aí falaram pra mim que ela não era solteira e tal, e acabou também, não deu certo também. Mas ali já foi... Não posso falar, vou cortar essa parte. Não. E ali foi onde eu comecei a prestar atenção nela. Até depois da festa perguntei mais sobre ela pra minha prima, que é a Jéssica, né? Ela me passou mais informações aí, né? E detalhe, nesse dia eu não tava, tipo assim, eu vi ele, vi que era primo da Jéssica, até ele tava de carro, né, com os seus outros primos, mas eu nem perguntei dele pra Jéssica, tipo, entre aspas, nem quis saber de nada, né. Aí essa foi a primeira vez, assim, que eu me lembro de ter visto ele. Mas meu marido tem uma memória muito boa, porque a minha já tá conta de eu estar junto com meu padrinho e minha madrinha na época, que eu também era uns 12 anos, né, 11, 12, não, acho que uns 13 anos. A gente foi numa festa, eu fui com minha madrinha e meu padrinho numa festa lá Na minha rua. na rua dele, que é a vizinha da mãe dele lá. E ele lembra de mim nessa festa.
E eu só sei que ele lembra de verdade porque ele falou como eu tava vestida. E de fato eu me vestia assim, naquela Uma época. roqueira igual a Peach. Igual a Peach, Peach. não, Eu tô passada, chocada. Eu era roqueira na época. Tipo, na verdade sempre fui meio doida assim, né, amor? E na época eu me vestia mesmo, de coturno. Ele falou da O negócio que pessoal A coleira de gargantilha. cachorro. Aqui. a gargantilha cheia de espinho, cabelo com as pontas toda loira, né? E eu só vi que era verdade mesmo dele falando, né, de como, de que realmente ele me viu, porque realmente eu me vestia assim na época. Essa foi a primeira vez mesmo, assim, que eu vi ela. Mas, assim, nem ligava que ela era amiga da minha prima, essas coisas assim. Era... Na época só, né, tava numa festinha, né, de aniversário. Acho que era até do Rafa, né, nem lembro. Era uma festa que tava lá, né? Não lembro direito, mas sei que eu fui nessa festa e ele lembra de mim dessa festa. Eu já não lembro também. Gente, minha memória, tipo, é muito péssima mesmo. Eu não lembro. Mas ele me lembrou disso, que de fato, realmente, ele, desde essa vez, ele já, entre aspas, já me conhecia. E aí, então, mas isso a gente só ficou sabendo depois quando a gente começou a namorar de fato, né? Uhum. Aí Foi juntando as coisas. foi assim. juntando as coisas. Mas aí o que aconteceu? Aí, definitivamente, larguei meu outro relacionamento. E aí, a Jéssica sempre, depois que eu larguei mesmo, a Jéssica sempre ficava assim: ai, meu primo, ai, meu primo. Só que assim, nunca dava certo da gente fazer nada pra se encontrar, né? Pra se conhecer pessoalmente, assim, conversar. Nunca dava certo. Aí, dia 12 de junho de 2009, né, amor? Era dia dos namorados, mas eu estava solteira. Então, eu tinha um grupinho de amigos que a gente estava combinando de ir. Quem é de Ribeirão conhece aquele barzinho Os Caipiras. Toca música sertaneja, assim, né? Pra quem gosta. E aí a gente combinou com esses meus amigos que a gente ia lá nos Caipiras, que tava até na festa, como que era? A Noite dos Solteiros. Porque era dia dos namorados, né? Então, quem era solteiro foi pra esse barzinho que chama Os Caipiras. Aí a Jéssica me ligou, eu tava me arrumando pra ir pra esse barzinho. Ela falou assim: ah, sabe aquele meu primo? Aí eu, Aí ela, tá aqui em casa. Aí eu, tipo, na hora já até falei, tá aí na sua casa. Ah, ela tinha ganhado um jantar, né? De Dia dos Namorados, né? E ela levou o primo dela. Aí ela falou assim: você tá muito ocupada? Aí eu falei que eu ia sair com os meus amigos, né? Aí ela falou assim: ah, mas eu vou subir aí com ele rapidinho. Eu falei, tá bom, né? Tipo, quer subir, pode subir, né? Porque a Jéssica mora na mesma rua dos meus pais, que na época eu morava lá, né? E aí ela subiu com ele. E ele, assim, me pareceu um menino muito... Como é que fala, assim? Bonito. Lindão. Não? A autoestima tá 100% aí, né? Você que falou. Não, isso é verdade, né? Porque querendo ou não, quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que a gente vê é a aparência, não tem jeito, né? Então, realmente, achei ele muito bonito, mas ele pareceu muito, como é que fala assim, engraçado. E, tipo assim, ele nem me conhecia e ele já começou a me zoar, sabe assim, brincadeiras zoando, assim, Bem sabe? natural, né? É, bem natural. Aí eu falei, nossa, tipo, menino diferente, né? Porque brincalhão, assim, e até hoje, né? E adora me irritar também. Mas resumindo... Você fica mais bonita e irritada. Pareceu um beijo. Aí a Jéssica pegou e... Aí a gente ficou lá conversando um pouquinho só, né? Porque a Jéssica tinha compromisso lá com ele, lá na churrascaria. E eu ia sair com os meus amigos. Aí a Jéssica falou assim pra mim: você vai ficar lá o tempo todo lá no como que era lá? Os Caipiras? Aí eu falei assim: ah, eu vou pra lá, vou ficar lá. Ela falou assim: ah, então tá bom. Então qualquer coisa eu te ligo, a gente passa lá. Depois que os dois comessem lá na churrascaria. Eu falei, tá bom. Aí... Aí eles foram lá pra churrascaria e eu fui com os meus amigos lá no barzinho. E a gente acabou indo pra outro lugar, que era um lugar bem mais afastado, assim, não era central, era como é que chama? Espetinho, né? Uma loja de espetinho, é lógico, como é que é? Não, espetinho. Um lugar bem de espetinho, que era até da conhecida de uns amigos meus. E a gente acabou falando, não, vamos ficar ali mesmo que é melhor, né? Tipo, é mais sossegado, a gente fica só entre amigos mesmo. E a gente ficou lá.
Mas eu nem lembrei que eu tinha falado pra Jéssica e pra ele que eu ia ficar lá nos caipiras. De repente meu telefone toca, né? Depois de lá, umas 10, 11 horas da noite, assim, né? Meu telefone tocou. Aí eu atendi a Jéssica. É que ela me chama de gorda, né? A gente tem esse apelido. Aí ela falou assim, ô gorda, você não tá nos caipiras? Eu falei, não, eu acabei vindo pra um outro lugar, né? Aí ela, eu tô aqui na porta com meu primo. Nessa hora, eu me toquei. Falei, gente, pra eles ter, tipo, terminado o jantar tarde e ainda ter parado lá na porta dos caipiras, porque eu falei que eu ia estar lá. Então, tipo, esse moleque tá muito interessado. Na hora eu pensei isso. Falei, nossa, né? Aí eu resumindo Não, tudo eu isso. já tava interessado. E a Jéssica mais interessada ainda de juntar nós dois. Morri! Né? Olha lá, ela vai assistir e vai falar. Errou! Aí, resumindo, eu passei o endereço pra ele. Resumindo, já faz 15 minutos que tá resumindo. Amor, mas eu sou assim. Eu resumo assim, bem detalhadamente. Meu resumo é detalhado. Morri! Aí eu passei o endereço pra eles e ele apareceu lá com a Jéssica, né? E nesse barzinho pequenininho ali no Espetinho. E ele ficou lá um pouquinho, e apresentei pros meus amigos a Jéssica e ele também e tal. Aí, mas logo eu já tava querendo ir embora. E eu tava de carona com uns amigos meus, aí ele tava com a prima dele na moto, né? E meu amigo me levou de moto pra casa. Aí chegamos lá na porta da casa dos meus pais na época, né? Meu amigo foi embora e ficou ele e a Jéssica lá. Aí a gente ficou conversando. Gente, detalhe, fazem 11 anos. Naquela época a gente podia ficar parado na porta de casa conversando até de madrugada. Hoje, infelizmente... Ixi, ficou muito, hein? Nossa. Tempo bom. Hoje, infelizmente, não tem condição da gente ficar parado, sentado, né, na rua, assim, né? Na moto ali, ó. Isso, na moto. Ou dentro do carro, né? Quantas vezes a gente ficou dentro do carro conversando, mas hoje em dia já não tem mais jeito. Então, mas naquela época, então, já era, perto de 1h da manhã, assim, tipo, já era bem tarde mesmo, né? E a gente tava lá conversando, eu, ele e a prima dele. Aí, foi muito engraçado. A Jéssica meio que, eu não sei se ela te mostrou escrito no celular. Ah, eu nem tava brincando um negocinho assim mesmo do celular. Eu sei que, eu acho que ela escreveu, eu acho que no celular, eu não lembro direito. Tipo assim, e aí, vocês vão ficar, né? E mostrou pra ele, aí ele fez assim, e depois ela mostrou pra mim. Aí eu já fiz assim, tipo, mas como que nós vamos ficar? E a Jéssica tá aqui, tipo... De vela, eu fiquei né? morrendo de vergonha. Aí a Jéssica, tadinha, né? Tô falando por ela, nem sei se foi isso que ela pensou, mas na minha cabeça, acho que ela pensou assim, ai, não tô aguentando mais ficar aqui. E tava frio, né, amor? Você Não lembra? lembro, Tava de blusa, até que a Jéssica falou assim, vai, vamos logo que eu tô com frio, lembra? Tava frio sim, porque eu lembro que a Jéssica ainda falou assim, vocês vão beijar ou não? Porque eu tô morrendo de frio, eu quero ir embora. Aí, rolou o primeiro beijo. Uhul! Dia 12. Na verdade era dia 13, né, amor? Ah, depois da meia-noite. Mas a gente fala que é dia 12, porque o trâmite todo foi dia 12. E aí rolou o primeiro beijo. Aí, tá bom, beleza. Pra mim, na minha cabeça, tá bom, tchau. E acabou dormindo na prima dele, porque já era muito tarde, né? No outro dia, isso caiu numa sexta-feira. Inclusive, esse ano vai cair na sexta-feira também, né? E aí, como ele dormiu na prima dele, no sábado, eu acho que foi você que me ligou, ou foi a Jéssica. Ah, E falou se eu tava em casa, eu falei que tava, e ele apareceu na casa da minha mãe de novo. Nós ficamos assim, nossa, quase a tarde inteira lá na porta da casa dos meus pais, conversando, nossa, né, foi bem legal. Se conhecendo até melhor, falando de outras coisas e tal. E eu lembro que aí nesse dia, a minha mãe chegou, eu nem lembro se a gente ia trabalhar, alguma coisa assim, sei lá. Ela chegou e ele tava lá na porta de casa. Aí minha mãe falou assim, quem é esse mocinho, Bruna? aí eu fiquei com vergonha. Aí ele ficou com vergonha. Aí eu falei assim, mãe, é primo da Jéssica, é tipo Delton, né? Aí ela pegou e falou assim, bonitinho ele, né? Morri! Tipo, minha mãe, tipo, tô aprovado, Bruna, tá aprovado. Bom, eu sei que rolou uma conversa assim, dele, a gente tava junto, aí eu peguei e falei assim, não. Eu falei assim, até mais, uma coisa assim. Você falou assim, com certeza, uma coisa assim, não foi? Não, você perguntou... A gente vai se ver, como é que eu falei? Esse a gente vai se ver de novo. Ele tava indo embora e ele morava muito longe da casa da minha mãe. A mãe dele até hoje mora, né?
11, dava 13 quilômetros? 11 quilômetros da minha casa. Casa dos meus pais, né? Aí eu acho que eu falei isso. Falei, a gente vai se ver de novo? Aí ele falou desse jeito, gente. Eu lembro certinho. Com certeza. Eu falei, uai, como assim, né? Com tava certeza. apaixonado já. Eu tô passada. Aí, gente, eu sempre fui... Não tô falando que é certo que é errado, mas eu sempre fui aquela menina de não chegar em menino nenhum. E eu ficava morrendo de vergonha. Então eu sempre esperei. Mesmo às vezes eu querendo que a pessoa me ligasse, eu sempre esperei. E aí... Eu falei, não vou ligar, não vou falar nada, né? E aí, eu lembro que você, do telefone da casa da mãe dele, me ligou umas 30 mil vezes. E eu tava no teatro e eu não ouvi. Ah lá. Eu conto... É a sua parte. Eu não lembro, não. Amor, nossa! Aí, eu lembro que eu catei o meu celular e tinha chamada perdida do número desconhecido. E aí, eu retornei. Mas na minha cabeça... Isso já tinha passado quase uma semana, gente. E na minha cabeça eu nem imaginei. Aí eu sei que eu liguei, aí atendeu, acho que não sei se foi sua mãe ou foi você que atendeu. E eu falei assim, é porque ligaram no meu celular. Eu sei que aí passaram pra ele, ou se foi ele que atendeu, eu não lembro. Mas aí ele falou assim, é o Delta, o primo da Jéssica. Aí na hora eu até gelei, falei, nossa, tipo, ele me ligou mesmo, né? Falou que ia ligar, ligou, né? Aí nesse dia a gente combinou de comer cachorro quente. Aí esse dia foi a primeira vez que a gente saiu juntos, só nós dois, assim, né? Pra comer cachorro quente, gente. E uma lata de coca. Não, eu vou contar, amor. Vou ter que contar, amorzão. O quê? Gente, ele tava desempregado na época. Vou contar. Vou contar, ué. E aí a gente foi comer cachorro quente. Aí ele não deixou eu pagar. Não quis. Não, você não vai pagar, porque a gente ia, eu pensei em dividir o preço lá. Mas como um bom cavaleiro, né? Como bom cavaleiro, ele quis pagar. Porém, a gente teve que dividir a lata da coca. E eu fiquei com vergonha de pedir uma coca e, tipo, ele que ia pagar. Porque ele já tinha falado que ele pediu que ia uma lata pagar. só? Você pediu uma lata só, amorzão? E tipo Não, assim, não. e eu falei assim, meu Deus, eu vou ter, tipo assim, eu tô com vergonha de pedir outra coca. E se o moleque não tem dinheiro? Mas Não ao lembro mesmo disso, não. Você não lembra? Nós dividimos uma coca. Eu lembro que foi Pedimos- cachorro quente mesmo. né? Foi, uma coca cachorro quente só. prensado ainda, né? É. E ele que me ensinou a comer cachorro quente prensado, porque eu Não, não comia gostoso. antes. Aí, eu sei, mas isso da coca ficou marcado na minha cabeça, amor. Ele pediu uma lata de coca, gente. Mas depois eu sabia, né? Depois ele contou, tava desempregado. Então, te perdoa, amorzinho. Não, era pra ter uma coisa mais romântica. Aí dividir a coca, nós dois juntos. Aham, sei. Entendeu? Não foi isso, gente. Nossa, eu ia querer dividir o cachorro quente também, mais Tá, romântico. mas Só o- que eu como demais. De dois mesmo. Mas hoje em dia ele sabe que não tem que dividir nada comigo. Comida não se divide com a mulher, tá? Comida cada um tem a sua, coca cada um tem a sua. Uhum. Então hoje em dia ele sabe que não é pra dividir nada. Mas aí foi a nossa primeira vez que a gente saiu junto. Foi comer o cachorro quente prensado e uma lata de coca. Aí depois disso a gente ficou se falando. Gente, naquela época não tinha WhatsApp, gente. Sabe o que que era? SMS. SMS. Que fala, na época falava SMS, né? Esse SMS, hoje até confunde pra falar, né? Ele, na época da Claro, era assim, você pagava 35 e podia mandar o dia inteiro, lembra? Tinha uma promoção. Valor, não lembro. não. Mas acho que era ou 35 ou 99. Se você pagasse aquele valor, você mandava o dia inteiro. Então, tipo, tinha que aproveitar e ficar mandando mensagem, porque, né, aproveitava. Mas naquela época não tinha nem WhatsApp, era SMS ou ligação. Ou tinha que ir na Lan House, falar no Messenger. Nossa, é verdade! Mas a gente chegou a se falar por Messenger? Eu não lembro. Ah, sim. Mas resumindo, naquela época era só isso, gente. Mas Era você o- já tinha computador? Na verdade, Não, nem seu era tio. Messenger na época, era MSN É. na época. Gente, é mais de uma década atrás. Internet. Não, já tinha internet normal, né? Discada. Era discada ainda? Vai. Misericórdia. Contar isso pros nossos filhos, eles vão falar: que é isso, mãe? A partir desse dia que a gente comeu o cachorro quente, a gente ficou conversando direto, né? Não lembro direito se por SMS ou que MS. Aí ele decidiu pedir em namoro. E partiu dele mesmo. Um mês depois. E não foi pressão minha, tá? Não foi, né, amorzão? Pode falar a verdade, não foi. E também foi ele conversando com a Jéssica, pediu pra Jéssica ver o... Como é que chama isso aqui?
uma aliança. Aí a Jéssica conversando comigo, falou com as coisas de anel dela. Mas te juro que eu nem eu sou meio... Gente, Pra saber o tamanho do aliança. Né? mas ele pode falar que é verdade mesmo. Eu sou muito lerda mesmo pra essas coisas. Eu sou uma pessoa muito, sei lá, sou meio voada, então eu não pego as coisas no ar. É difícil eu pegar, né? Aí ele decidiu comprar a aliança. E Por aí... livre e espontânea pressão. Mentiroso! Amor, é mentira. Teve uma Vocês deletam pressãozinha tudo. assim. Amor. Tá bom, vai. Teve uma pressãozinha, vai. Mas nada muito pressionado, tá? Uhum. Você se arrepende, é? Bom, aí ele comprou a aliança, aí eu já não lembro mais. Que jeito que ele pediu, não lembro. Não lembro. Eu também não lembro não, gente. Nossa, 11 anos atrás, eu Eu não lembro que eu lembro. ajoelhei. Não. Não lembro nem se ajoelhou, pra falar a verdade. Mas aí, resumindo, ele pediu em namoro, aí a gente ficou tudo certo mesmo, né? Tipo, então tá namorando mesmo. Mas depois de um mês que a gente tinha ficado, né? E agora, dia 12 de junho de 2020, vai fazer 11 anos que estamos juntos, desde essa época. Aí, quando a gente tinha uns 2 anos... Não, mas essas coisas depois da compra do AP, da nossa mudança pro AP e do casamento, Isso a gente com 8 faz meses de namoro. namoro, a gente foi atrás pra comprar um apartamento já. E compramos, né? Então, Que foi na primeira casa, no primeira morada, né? é. Mas a gente pode contar em outros vídeos, né, amor? Uhum. Ah lá, gostou da ideia de fazer vídeo? Não, Você tá conseguindo, amorzão? não. Ah, Sabe a força que eu tô fazendo pra ficar aqui? Tô louco pra sair daqui. tô suando, coitado, aqui tô suando. Tremendo, suando frio, passando mal. Nossa, amor, que exagero. Morri! Bom, nos conhecemos foi dessa forma. Depois, como eu disse, quando a gente tava namorando já, a gente foi descobrindo várias coisas que a gente se encontrou, mas a gente nem sabia que era nós dois, Eu tava né? mexendo no computador Na minha casa. na casa da mãe dela já. Aí tinha umas fotos dela lá, eu vi uma foto dela com a Com a prima minha dela. prima, com a Rafa. E eu e um amigo meu fazendo graça atrás da foto. E na época tinha Domingueira na Domingueira Reca. Tim chamava. Aí ia todos os molecados, todos menores. Tudo que era menor de idade ia pra lá. Aí Aí tava eu e minha prima, e na época tinha um site que ele tirava fotos na dos festa, eventos. não, o quê? No site da No festa. site da festa. Ai, não lembro. Mas era um site que ele tirava fotos dos eventos e depois ele postava no site, né? Aí E você ia aí- lá e pegava as fotos. que Isso, ia lá e pegava. E aí tinha uma foto minha com a minha prima nessa festinha, né, que tinha. E tava ele e um amigo dele atrás, fazendo graça. careta, fazendo graça. E a gente nem se conhecia, nem nada. Você nem sabia que eu era prima da Jéssica, nem Eu nada. vi o cara tirando foto das meninas lá, aí chamei o colega meu e começou a fazer graça atrás da foto, pra Aí deu- estragar a foto dela. Estragou, né? Outra coisa que depois que a gente foi vendo que a gente já tava, entre aspas, juntos, assim, nem sabia, né? Eu queria, na verdade, a gente não, porque ele não quis, tá? E foi por pressão. Mas eu queria contar essa história pra vocês, pra que também fique um registro também, pra gente ter. Porque a minha memória já tá falhando, a dele tá mais ou menos. Então, pra quem sabe, no futuro, os nossos filhos possam assistir também e saber como a gente se conheceu, né, amor? Não é mais por isso, e também pra contar a nossa história, né? Pra gente... Comecinho, né? o comecinho, porque, nossa, 11 anos tem história pra contar, né? Mas só o comecinho, pelo menos, pra vocês saberem. E é isso, pessoal. Como eu disse no começo, já deixa o like, porque foi muito difícil pra ele fazer esse vídeo, então merece o like só por conta disso, tá bom? E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.